Olá, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo para contar uma super história bem legal. Opa, coelhinha, você por aqui? Eu mesma, eu vim trazer a história. Mas eu que ia contar a história. Não. Hoje eu tenho uma história de Páscoa. Uma história de Páscoa? Bem, não era o que eu ia fazer hoje, mas posso deixar você contar a história. Você vai ter que me ajudar. Eu vou ter que te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Tem que trazer os materiais. Ah, tá. Então vamos lá. A coelhinha vai ficar aqui fazendo companhia para nós, porque nós vamos contar uma história de Páscoa. E essa história é feita com tinta mágica. Para revelar a nossa tinta mágica, nós vamos precisar de um pincel e de uma misturinha. Olha só que legal essa misturinha. Parece um suco, mas não é suco. É uma mistura de álcool com açafrão, tá? Então a gente vai precisar dessa misturinha para revelar a nossa tinta que vai contar a nossa história de hoje. Eu trouxe um pratinho para servir de apoio para o nosso pincel. Vou deixar aqui. Nossa história de hoje começa assim. Ela é uma história que fala de Páscoa. Mas não é uma história de coelhos? Não, coelha, porque coelhos não são o símbolo principal da Páscoa. Vamos descobrir o que nós temos aqui. Olha só o que nós temos. O coelhinho, que é chamado de Páscoa. Uau! Olha isso! A nossa história vai falar sobre símbolos da Páscoa. O coelho é considerado um dos símbolos da Páscoa, porque ele, geralmente nessa época, tem os seus filhotes. Para muitas pessoas, a Páscoa é um símbolo de renovação, de nascimento. Então, quando os coelhinhos têm os seus filhotes, as pessoas dizem que há um novo nascimento, um novo ciclo. Mas, de fato, o coelho não é o símbolo da Páscoa. Por causa do coelho, muitas pessoas associam que nessa época do ano, um dos símbolos da Páscoa é a tal da cenoura, que é uma das comidinhas do coelho. E aqui nós precisamos lembrar que o coelho não come só cenoura, ele come verduras, e nós devemos comer verduras também. Mas a cenoura não é um símbolo da Páscoa. Quem sabe dessa vez nós encontremos um símbolo da Páscoa verdadeiro. Oh, o que nós temos aqui? Uau! Nós temos os ovos de Páscoa. Quem gosta de ovo de Páscoa? Eu gosto bastante. Mas os ovos também não são um símbolo da Páscoa. Os ovos, eles representam também o novo nascimento. Há muito tempo atrás, na época da Páscoa, para desejar Feliz Páscoa, as pessoas pegavam ovos de galinha, pintavam e davam de presentes umas para as outras, mas para representar a oportunidade de um novo começo. Até porque eu nunca vi coelho botar ovos. Você já viu coelho botar ovos? Não, quem bota ovos é a dona galinha. Cocó. Os ovos não podem ser chamados de um símbolo da Páscoa
Se quem entrega é o coelho, os ovos vêm das galinhas, ok? Dessa maneira, muitas pessoas associaram durante muito tempo esses símbolos com a Páscoa. Mas o que nós temos é uma história muito mais profunda. Há muito tempo atrás, as pessoas, elas viviam muito tristes. Por quê? Porque elas cometiam erros. E esses erros deixavam as pessoas tristes porque elas entristeciam o coração de Deus e elas não tinham como refazer a amizade com Deus. Para que isso acontecesse, era necessário e muito importante que um outro bichinho aparecesse na história. Era necessário que uma ovelhinha fosse morta, para que o sangue da ovelha pagasse o preço do pecado, aquilo que deixava os homens e Deus tristes. Só pelo sangue de um cordeirinho sem defeitos é que poderia se refazer a amizade entre Deus e as pessoas. E durante muito tempo, as ovelhinhas tinham que ser sacrificadas para que o homem tivesse o perdão de Deus. Isso também estava no coração de alguém muito importante. Esse alguém nós conhecemos. Esse alguém é o próprio Deus. Deus lá do céu amou profundamente todas as pessoas e não queria que nós precisássemos ficar matando animaizinhos para ter a amizade dele novamente. Então foi aí que aconteceu uma parte muito importante da história da Páscoa. Numa sexta-feira de Páscoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que não tinha defeito nenhum, foi pregado numa cruz. Foi preso ali pelos pecados de todo mundo. E ele pagou o preço para que nós tivéssemos amizade com Deus de novo. Depois que ele foi pregado na cruz e ele morreu, algumas pessoas pegaram o corpo de Jesus e colocaram num sepulcro. O que é um sepulcro? É um lugar, numa pedra, numa caverna, onde colocavam as pessoas que morriam. Puseram Jesus lá dentro e lá dentro ficou por 3 dias. Só que de repente, num domingo de Páscoa, a pedra que fechava o sepulcro rolou e caiu de lado. E o caminho do sepulcro estava aberto. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele voltou da morte para a vida. E sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Quer dizer exatamente o que está aqui. Que agora ninguém mais precisa andar triste. Nós podemos viver felizes, porque Jesus pagou o preço do pecado por nós. E se ele pagou o preço do pecado por nós, isso quer dizer que nós podemos estar felizes. Temos amizade com Deus de novo, graças a Jesus Cristo, que pagou o preço por mim e por você.
o pecado, as nossas maldades, as coisas erradas que nós fazemos não nos separam mais de Deus quando nós aceitamos o perdão de Jesus. Desse modo, agora tem um novo sentido para nós falar isso daqui, ó. Feliz Páscoa! A Páscoa tem um novo significado para nós, porque a Páscoa significa o amor de Deus demonstrado por nós através de Jesus, que pagou o preço para que nós tivéssemos amizade com Deus. Desse modo, a gente não precisa mais se preocupar com o pecado. E os símbolos da Páscoa nada mais são do que maneiras da gente agradecer a Deus pelo amor que Ele demonstrou através de Jesus. Aí você me pergunta, mas e o chocolate? Bem, esse daqui é da Dona Borboletinha, lá do outro vídeo, lá da outra historinha. Inclusive, chocolate é bom, né? Na Páscoa a gente pode comer o chocolate, mas ele não é o símbolo da Páscoa. Se você aí quiser me dar um chocolate, 2, 3, 4, 5, eu aceito, pode mandar. Essa foi a nossa historinha de hoje, junto com a Dona Coelhinha. Eu amei a história porque falou dos meus amigos coelhinhos, mas mais ainda porque mostrou que o verdadeiro sentido da Páscoa é o amor de Jesus. Viva! Muito bem, Coelhinha. Agora, quem está assistindo em casa só precisa seguir isso que está escrito aqui. O que será que é? Vamos ver? Aham! Curte, deixa o seu joinha aqui para nós. Comenta, fala o que você está achando dos nossos vídeos. E muito importante, para que a gente continue fazendo histórias tão legais como essas e atividades bem interessantes, compartilha! Uhul! Muito bem! Essa foi a nossa história de hoje com a tinta mágica e o nosso revelador mágico. O que é a nossa tinta mágica? A nossa tinta mágica nada mais é do que uma misturinha de água e bicarbonato de sódio, que a gente pega no papel, olha só, com um cotonete a gente pode pintar. Por exemplo, eu posso aqui, ó, fazer uma estrelinha, mas ninguém vê a estrelinha. Por quê? Porque a tinta é mágica. Um pouquinho de água com uma colher de bicarbonato. Para revelar nossa tinta, uma colher de açafrão dentro de um copo com um pouco de álcool. A gente mistura e de repente a mágica acontece. Misturou. Tcharam, tchan, tchan. Olha só, a mistura do álcool com o açafrão, quando passa no bicarbonato, fica vermelho. É muito legal. Você pode fazer mensagens secretas e contar historinhas mágicas como essa que nós vimos agora. Gostou? Curtiu? Deixa o comentário, compartilha, faz as suas artes e conta aqui pra gente. E se você quiser sugerir um tema, um assunto relacionado à educação infantil, fica à vontade, porque o nosso canal está aqui para ajudar você a melhorar suas técnicas e habilidades com essa galerinha pequena. Tchau, até mais, beijo e feliz Páscoa! Amém!